Muito boa noite, tudo bem? Primeiro programa do ano, damos as boas-vindas a todos os internautas e quem já está aí pelo chat pode começar a mandar suas perguntas e quem não acessou o chat ainda, acesse lá, é altv.com.br/chat e aí você consegue enviar suas perguntas para o nosso convidado de hoje. Mas antes disso, né, vamos desejar muitos bons fluidos para todos vocês aí que nos acompanham e que 2014 seja um ano maravilhoso. E conosco hoje, Ricardo Landi, um grande nome do automobilismo. Obrigado. Eu que agradeço o convite, agradeço o convite do Sérgio, do Wagner. Excelente. E feliz ano novo para todo mundo e vamos ter um papo legal hoje aqui. Isso mesmo. E também Wagner Gonçalves, aqui do meu lado na bancada. Obrigado pela sua presença tão nobre aqui comigo. Boa noite a todos, um bom 2014 para todo mundo. E vamos torcer para que esse ano seja um ano que mude um pouco essa atuada de fim de ano e começo de ano, que não está sendo muito agradável para quem gosta de automobilismo. Pois é, e a gente dando uma geral no que vem aí em 2014, é ano de Copa, e o governo ameaça, né, ou começa a eliminar o IPI dos automóveis 0 km, enquanto bilhões são gastos na Copa. E São Paulo não tem nem o calendário de automobilismo. É verdade, até conversando há pouco com o Ricardo, antes do programa começar, o calendário paulista começa na semana que vem e só tem essa corrida marcada até agora. É uma situação assim, muito, muito curiosa. Ninguém sabe se vai ter a reforma Interlagos, se não vai ter, ninguém sabe quantas corridas vão ser realizadas e o que vai acontecer no automobilismo paulista esse ano. Estamos no limbo por enquanto. Exatamente. Mas tomara que as coisas melhorem e mudem. E lá pela Europa, Michael Schumacher segue em coma induzido e processo escolhido para amenizar os danos decorrentes daquele acidente que ele esteve enquanto esquiava em Meribel. Exatamente. Ele foi passear com o filho, com os amigos, um programa que ele faz normalmente no inverno europeu. Sofreu um acidente muito grave e foi socorrido de imediato, transportado de Meribel para Grenoble. No meio da viagem, o helicóptero que levava ele teve que pousar para fazer uma intervenção no atendimento para ele. E a coisa complicou. E ele está em coma induzido, o corpo resfriado artificialmente para amenizar todo o processo e ajudar a encontrar um caminho para a sua recuperação. E vamos aqui torcendo, né? O Mika Häkkinen, vários pilotos de Fórmula 1 estão passando mensagens toda hora para ele. A imprensa mundial fechou a entrada do Hospital Universitário de Grenoble, a ponto da família do Schumacher pedir para a imprensa se retirar do local, porque não tinha necessidade, não estava ajudando em nada. E a família adotou uma postura muito conservadora de não ficar dando informações diariamente, porque alegam que não há o que falar. É um processo muito lento e o próprio Mika Häkkinen, que fez uma declaração de apoio ao Schumacher essa semana, passou por um processo semelhante. E realmente o tratamento dele exige uma cautela muito grande e uma paciência maior ainda. E ainda na Europa, agora nós vamos pedir para colocar a foto número 1, veio a notícia bastante triste do falecimento aos 77 anos do inglês Brian Hart. Então logo já vai ter a imagem dele aí, enquanto o Wagner tece seus comentários. Exatamente. Brian Hart era um inglês de uma linhagem assim que está terminando na Fórmula 1. Aquele cara que é apaixonado e gosta do automobilismo e faz tudo pelo automobilismo, né? A gente teve contato com ele durante muito tempo na Fórmula 1 e foi um cara que me ensinou muita coisa. Ele era um cara muito tranquilo, muito relaxadão, gostava de bom papo. Dividimos várias garrafas de vinho no motorhome da Minardi, me ensinou muita coisa. Era um cara assim, tranquilão. Teve aquele artigo, inclusive, essa semana, né, que foi postado. Isso, na minha coluna no Autoentusiastas, blogspot.com.br. E era um cara assim muito legal. Ele, inclusive, colaborou com a BMW, mesmo participando da Fórmula 1. A BMW tinha um problema muito grande com os motores turbo, que quebravam os pistões. E
situação. Aí agora, a foto, desculpa, do um Brian pequeno Hart. probleminha. Isso aí essa foto é da época que ele trabalhou com a Jordan. O Brian Hart, esse foi o carro que deu maior destaque para ele e tornou o mais conhecido aqui no Brasil. É o carro que o Ayrton competiu no primeiro ano de Fórmula 1. E o Ayrton motivou muito o Brian Hart a desenvolver esse motor que era um 4 cilindros turbo. Foi com ele que o Brian Hart colocou 2 bicos injetores e o motor teve um ganho de potência muito grande. Esse livro aí, a capa desse livro, foi um livro que eu ajudei a traduzir na Espanha, e quando esse livro foi lançado, foi na casa do Joaquim Falck, numa das casas do Joaquim Falck, que é um piloto de Fórmula 1 histórica. E o Joaquim se entusiasmou muito por conhecer o Brian Hart pessoalmente, né? E de cara pediu para o Brian Hart fazer um motor para ele de curso curto, os DFV de curso curto, que estava na moda usar na Fórmula 1 histórica. Aí já estamos falando do Tony Bianco. Já estamos falando do Tony Bianco, que essa semana completou 83 anos de idade, digno dos grandes carrosseiros, né? Exatamente. Tony é um dos heróis do automobilismo brasileiro, aí ao lado do Paulo Trevisan, que está montando um museu de carros brasileiros em Passo Fundo, né? E que inclusive logo vai ter esse carro aí, que hoje está em posse da família do Mauro Salles. Esse é o Bino Mark II, do lado do Mark I. Né? Aí são 2 carros do Tony Bianco, que é o Fúria de corrida vermelho e o Bianco, que é um carro que foi produzido em uma escala razoável e virou um carro de rua. Foi um dos carros mais bonitos que pintaram no automobilismo brasileiro até hoje. Né? Aí o Tony, com uma outra faceta dele, que é de reconstruir carros clássicos, né? Ele é um cara que trabalha muito manualmente. Aí você pode ver as linhas da carroceria, que ele faz tudo isso na mão. É fantástico. É uma obra. Dele, né? O cara é um artesão completo, né? Um artista. Mas agora a foto traz o Chico Landi, né? Com um dos seus empreendimentos. O Chico queria lançar uma categoria de monoposto no Brasil e construiu esse Fórmula Júnior, que eram carros que podiam receber motores, e receberam motores diversos, DKV, Cinca, o motor do JK, né? Só que não deu muito certo. E aí apresentamos o nosso convidado, exatamente, né? Ricardo Landi conosco, e ali na foto, quem é você ali? Eu sou o menorzinho, você de boné azul. Você e o outro, o outro primo, é né? o Luiz Landi. Que não é o Luiz Landi, filho dele, é seu primo, né? Isso, é. Aí você com o Camilinho, com o Luiz Landi, filho do Chico, pai. E seu pai, né? Isso. O Luiz Landi de camisa xadrez, o Camilinho de camisa verde e o pai dele, que é o Luiz Landi. Muito bem. Então agora, definitivamente, vamos ver o que aconteceu com você lá bem novinho, já com essa paixão, estava no sangue, e aí se apaixonou pelo automobilismo. Sim, vem desde pequeno. Eu comecei no autódromo, nem me lembro a data, mas eu tenho fotos bem bebê lá no autódromo. Meu pai tinha uma oficina mecânica na Vila Madalena, aqui em São Paulo, e próximo à oficina dele, na mesma rua, tinha a oficina do Marcos Troncon, de Fórmula 2. E eu lembro que eu ia sempre lá na oficina, ele era patrocinado pela Shell Luma, né? Então tinha os carros bonitos da Shell, eu lembro desde pequeno naquilo lá. Então tinha os Fórmula 2 e tinha também uns Stock Cars também, que ele corria de estoque também. E eu ia lá desde pequeno, olhava tudo, ia nas corridas de Fórmula 2, não podia entrar nos boxes, mas dava um jeitinho? Sempre dava um jeitinho, estava lá dentro no meio. E foi indo essa paixão, né? E com 6 anos de idade eu comecei a andar de kart, mas não no kartódromo, porque não podia ainda com essa idade. Olha aí, ó. Isso daí eu tinha 9 anos, mas eu comecei a andar um pouquinho antes no estacionamento do autódromo. Era entre a curva do Sargento e o Laranja, que era o antigo traçado, né? Porque o Chico Landi, ele era administrador do autódromo e ele autorizava eu andar no estacionamento. Aí eu andava no estacionamento lá durante a semana, enquanto eu não podia andar no kartódromo, né? Aí eu comecei a andar no kartódromo com 9 anos de idade e não parei mais, né? Bacana. Daí do kart você foi para qual categoria? Do kart eu fui para a Fórmula Alpe, que era um campeonato de Fórmula Ford, que é esse carro que a gente está vendo isso, agora, né? Que eram os antigos Fórmula Ford.
no qual o Aldo Piedade e os filhos deles criaram para iniciar os pilotos que saíam do kart, né? E vários pilotos começaram aí, como o Pisonia correu nisso aí, o João Paulo Oliveira. Esses carros hoje ainda estão em ação no na escolinha dele tem ainda esses carros. E estão usados também no Rio Grande do Sul. Não, lá é o... No Rio Grande do Sul é o Fórmula Ford, só que é um pouquinho mais atual, né? Isso. E vários pilotos começaram isso daí, e o Larrieira, e um monte de outros. Se eu falar, esqueço, porque faz tantos anos, né? Foi em 97. Sou eu, né? Foi em 97, isso aí eu não lembro de todo mundo. Não, Olha só, o Caio aqui, que é Manaus, ele quer saber a respeito, vocês estão falando aqui que tem um determinado tipo de carro que é aqui usado em São Paulo, outro em outros estados, é assim que funciona? Cada estado tem um tipo de carro? Na verdade, não é cada estado tem um tipo de carro. A parte de Fórmula aqui em São Paulo, né, ou em outras regiões do Brasil, deu uma caída muito grande, né? O último incentivo que nós tivemos foi a Fórmula do Felipe Massa, né? E tentou sobreviver durante 2 anos a categoria e acabou, infelizmente, não dando certo. E lá no sul do país, no Rio Grande do Sul, eles pegaram várias Fórmulas Fords que eles tinham lá, do chassi Tech Speed, e criaram a Fórmula 1.6, né? E tá indo para frente. Tá uma categoria, tem bastante molecada que está saindo do kart e está iniciando na Fórmula. Porque antigamente não tinha uma Fórmula intermediária, o pessoal saía do kart direto com Fórmula 3. Então é a mesma coisa querer subir a escada do primeiro degrau para o último de uma vez só, entendeu? Esse trabalho que você citou dessa Fórmula 1600 do Rio Grande do Sul é um trabalho desenvolvido pelo Carlos de Deus, presidente da Federação Gaúcha, e pelo Neco Fornari. Eles estão pegando todos os carros antigos parados, fizeram um regulamento simples, barato, e a coisa está indo para frente a ponto deles já terem comissionado o José Minelli para fazer peças de reposição e até fazer um novo câmbio para colocar nesses carros, que os carros são antigos, não tem peça de reposição, e isso atrapalha um pouco a consolidação da categoria. O Minelli está trabalhando nisso e há a possibilidade até de novos chassis serem usados nessa categoria lá do Sul. E pelo que eu vejo, pelo que eu leio sobre isso, o grid está sempre lotado, isso daí é legal. Está uma média de 30 carros já. Poderia ser assim aqui em São Paulo com a Fórmula V, mas parece que a Fórmula V aqui em São Paulo teve um problema interno e teve um racha, a coisa não está assim muito tranquila nessa categoria escola. Mas continua, Ricardo, depois do kart você passou para a Fórmula Alpe e aí você foi para os Estados Unidos? Não, antes de ir para os Estados Unidos eu fiz umas corridas de Espron, aquela categoria que teve... o Nelson fez com o motor BMW? Logo após que o Nelson se aposentou, entre aspas, né, de correr em provas de endurance, ele criou essa categoria com o motor da BMW, um chassi feito em Fortaleza. Isso. Era um carro muito legal de se guiar, um carro rápido, né? Uhum. E aprendi bastante, fiz algumas provas, isso aí até a preliminar do GP da Fórmula 1 de 99, eu acho. Largou 30 e poucos carros, muito carro no grid. Acabei chegando em 6º lugar, foi muito legal. Minha experiência de carro era só a Fórmula Alpine mesmo, a Fórmula Ford. Então aprendi bastante nessa Fórmula Espron, né? Uhum. E de lá acabei com 19 anos de idade, acabei os estudos do colégio normal e fui morar nos Estados Unidos, tentar carreira lá, né? E de lá eu fiquei de 99 até 2001, mas por alguns problemas de falta de patrocínios, tudo, eu tive que voltar para o Brasil, né? Mas é outra cultura, lá o pessoal dá valor mesmo ao esporte e acaba te ajudando, né? E eu aprendi mais ainda lá e aprendi a respeitar muito mais quem vai para fora e consolida a carreira, né? Que hoje em dia são poucos, né? Isso aí. E aí quando você voltou para o Brasil, você foi correr com que carro? Quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei uns 2 anos parados de correr, fiquei só treinando e voltei a correr em provas de endurance. Consegui um patrocínio da Eurobike e acabei correndo provas de endurance, que eu nunca tinha corrido.
provas de endurance, me especializei em carros de turismo. Aí a gente tá vendo você Aí foi em Sebring, eu tava com o cabelo raspado, aí deu uma loucura, raspei, mas foi um sonho para mim realizar correr em Sebring, porque quando eu era pequeno, eu andava de carrinho de autorama na Sebring do Plínio na Rua Augusta. Isso. Então eu sempre falava, pô, vamos andar na Sebring, vamos. Aí eu fui andar no Autódromo Real de Sebring, né? A gente falou de José Minério, que construiu o carro que era patrocinado pela Sebring e que o Elcio Pellegrini ganhou o torneio de Fórmula V aqui no Sul e o Norte e Nordeste, lá em Fortaleza. Quando eu andei em Sebring, eu tinha andado só nos autódromos aqui no Brasil. E eu cheguei lá em Sebring e a primeira vez saí com o carro e falei, nossa, que diferença, o Brasil as pistas não é tão ruim assim. Porque Sebring é um autódromo que vem da década de 50, era uma pista de avião que eles usavam era uma base militar e eles usaram trechos de concreto que está até hoje e fizeram um misto em volta. Então, você anda no trecho de concreto, se você tem uma obturação que não está muito boa, ela cai do teu dente, porque é impressionante e o pessoal não pensa em reformar aquilo, é tradição e tem que andar lá assim. Então, as corridas de 12 horas de Sebring, o carro que termina na frente e termina a corrida, o carro é bom, porque que é impressionante. Dá para levar uns carros do Brasil para lá. Isso, então. Os carros do Brasil eu acho que ia se dar bem lá. Os carros que andam aqui na rua de São Paulo ia se dar bem. Se dá muito bem. Mas voltando após a minha jornada nos Estados Unidos, eu fui para me especializar em provas de endurance na Eurobike. Fiz 500 km, fiz 1000 milhas, fiz grupo brasileiro de endurance, a Top Series, o Gran Turismo. A Eurobike trabalha com muitas marcas, né? Com Porsche, com Volvo, né? Isso, do Fabinho Sotomayor, a gente foi parceiro há alguns anos juntos e aprendi muito com ele, com o Peru, né? E a Eurobike ela tem 8 marcas, né, de carros premiums e tem concessionárias no Brasil inteiro. E o proprietário da Eurobike é um apaixonado por corridas de automóvel e eu corro com parceria com ele, né, nas provas de endurance e é um dos poucos empresários no Brasil, tem mais alguns que a gente pode contar no dedo, que investe mesmo no automobilismo e faz por paixão, né? Aí é um Vectra que tinha apoio de fábrica, né? Isso, eu fui convidado para correr, se eu não me engano, às 3 horas de Brasília. De Brasília não, desculpa, de Curitiba, pela equipe da Chevrolet. E a gente acabou chegando em terceiro nessa prova aí, na categoria de turismo, né? Uhum. Mas foi bem legal, foi um carro muito engraçado de se guiar, né? Porque eu nunca fui muito acostumado em carro tração dianteira, né? Então eu comecei a andar carro tração dianteira com o Volvo, né? Da Eurobike e depois parti para esse daí e é uma tocada muito diferente, né? Agora imagina tocar um carro desses, né? Tem que ser corajoso mesmo, viu? Isso daí foi uma recriação do carro que o Chico correu e eu tive o prazer de assinar o capô e eu entrei dentro desse carro, sentei, como uma vez eu sentei também na carreteira do Camilo e falei, meu Deus do céu, os caras são corajosos, viu? Porque tem que ter muita coragem para acelerar um negócio desse daí. Porque eles chegam nas velocidades mais ou menos do que as que a gente chega hoje. Um pouquinho, eles precisam de um pouco mais de espaço, mas eles chegam. Freiam um pouquinho menos, mas a sensação de guiar isso aí deve ser muito boa, né? Se você conseguir se manter dentro da pista, né? Mas deve ser legal. 12 horas no pau e o farolzinho, você acelera, ele acende, você tira o pé, ele diminui, então... É um Kers ao contrário. Aí antigamente que Interlagos de madrugada era as 1000 milhas, largava meia-noite, chegava meio-dia, descia a neblina, né? Então é complicado, né? Exatamente, não era fácil não. Muito bem, falando um pouco agora do sangue dele, né? Você
Você teve algum contato com o Chico Landi? Assim, qual foi o contato, né, com o seu tio? Então, quando eu era pequeno, quando ele faleceu, eu tinha 9 anos. Então, o contato que eu tive com ele foi até os 9, né? Foi que ele era administrador do autódromo na década de 80 e como eu comecei a andar de kart lá, ele autorizava eu andar no estacionamento lá, então a gente tinha um contato disso daí, era bem legal, ele tinha aquela voz grossa assim, eu me lembro muito pouco e eu conheço mais sobre ele das histórias que eu leio em livro e vejo na TV. E é impressionante não só ele, né, como toda a turma que veio junto com ele, né, que foi os pioneiros do automobilismo, né, tanto o Chico, o Camilo, Breno Fornari, Altair Barranco de Curitiba, isso, o pessoal de Santa Catarina, de Lages, de Uaçaba, um monte, o outro de São Paulo aqui que Caetano Damiani, de Guarulhos, vários, e eles iniciaram esse esporte no país, né, que foi bem difícil, né, ter e até hoje né, mas e era uma época que não tinha televisão ao vivo, a rádio, era difícil ter rádio ao vivo também, era algumas coisas gravadas, jornal demorava 2 dias para chegar numa cidade para outra, e até hoje eles são lembrados, né, então isso daí marcou, porque o trabalho que eles fizeram, não que eles estavam pensando no futuro, eles estavam fazendo porque amavam mesmo. E teve uma repercussão muito grande até hoje, né? Eram literalmente loucos por carro, né? Isso. Muito mais loucos do que atualmente os brasileiros são, né? Porque muito são loucos mais. Com carrinho bonitinho. Antigamente o pessoal gostava de... Tem que ser macho. Da sensação, pô. E eles corriam na Gávea, né? O trampolim do diabo. E era uma corrida famosa na época, vinha pessoal de fora. Eu lembro que eu li e vi uns vídeos, veio o pessoal da Auto Union, tudo para andar na Gávea lá, e hoje em dia nem existe mais a pista, né? Mas seria como se fosse uma Nürburgring brasileira, porque tinha 20 e poucos quilômetros, né? Era enorme. Era enorme e errou o Oceano Atlântico. Mas Interlagos tem uma particularidade aí também, uma das curvas, né, leva o seu sobrenome. Isso, tem uma curva lá que, após tudo que o Chico fez, não tinha uma homenagem devida para ele, né? Como para muitos que faltam até hoje, que vai ser meio difícil ter para todos os que tiveram peso por criação do automobilismo. E teve uma curva que o ex-prefeito de São Paulo, que na época era o Paulo Maluf, que é um amante de automobilismo também, eu entrei em contato com ele, juntamente com meu pai, e a gente entrou com uma petição na prefeitura para denominar uma das curvas do Autódromo de Interlagos com o nome Chico Landi, né? Não tinha uma curva exata, a gente falou, será que dá para ser? E ele falou, vamos fazer a curva descida do lago, curva Chico Landi. Foi denominada, desde 95 ela é denominada curva Chico Landi, mas pouca gente sabe, né? Então, pouca gente... Ela continua como curva do lago. Vai sempre ser assim, né? Até o dia que alguém de grande peso falar. Mas o importante é que ele é lembrado às vezes, né? Muito bem. Você ia falar uma coisa que eu te interrompi. A família do Chico Landi, o Chico Landi mesmo tem muitas histórias, né? E 2 delas são muito interessantes, né? A origem do seu tio é que o pai dele tinha uma frota de burros que fazia transporte e ajudou a construir todo o Vale do Anhangabaú. Essa é uma origem dele que permitiu, entre outras coisas, que ele fizesse automobilismo. E quando ele foi para a Europa, o Chico Landi, ele foi com o Wilson Fittipaldi, pai do Emerson e do Wilsinho. E eu não sei porquê, ele ficou amigo de um padre, quando estava lá perto da Ferrari. Porque ele era muito amigo do Enzo Ferrari, e foi a primeira vitória da Ferrari foi com o Chico Landi, antes da Fórmula 1, antes dos anos 50. Só que esse padre virou papa. Eu não lembro exatamente, acho que é o Bento qualquer coisa, antes do João Paulo II. Bem antes. Estamos falando dos anos 40, 50, 1940 e 1950. E quando eles iam para a Europa, o Chico Landi fazia questão de visitar o Papa no Vaticano, até para filar a boia junto com o Wilson Fittipaldi, porque a grana não dava para tudo, né?
Então era uma coisa assim muito louca. Olha, que fantástico. O Wilson Fittipaldi, o Barão, que me contou essa história, confirmou isso daí, numa entrevista que eu fiz com ele um ano retrasado, e o Barão confirmou essa história. E disse que valia a pena o Filaboia, porque o vinho era muito bom também, né? Altíssimo nível. Exatamente. Muito bem, quem são os seus ídolos do automobilismo? Automobilismo, meus ídolos, o primeiro de todos, como a maioria dos brasileiros, até quem não entende automobilismo vai falar Ayrton Senna. Eu, como vivo disso desde pequeno, eu tenho ele como primeiro, o Ayrton Senna, um grande ídolo, tanto dentro da pista quanto fora. Mas eu tenho um outro ídolo que pouca gente conhece, chama-se Jim Clark. Esse cara merece muito respeito e só não foi mais vezes campeão mundial porque teve a fatalidade de morrer, como o Ayrton também, mas o Jim Clark, se ele sentasse num carrinho de rolemã, ele ganhava. Então, todos os carros que ele andou, ele ganhou. Então, quem não conhece sobre esse piloto, Jim Clark, era um escocês. É legal saber um pouquinho, procurar na internet, procura no Google, você vai achar várias coisas sobre ele e vai aprender a gostar dele. Quem gosta de automobilismo, e para mim são os dois melhores, né? Tem outros vários que vêm depois disso, mas os dois principais para mim eu acho que são esses dois, Ayrton Senna e Jim Clark. O Jim Clark, por acaso, uma das grandes vitórias dele foi nas 3 horas de Sebring, em 66, se não me engano, quando ele correu com um Ford Cortina Lotus, que era uma versão preparada pela Lotus em cima de um carro de rua e que foi usado até pela polícia britânica, esse carro. E ele conseguia fazer curva com aquele carro com 3 rodas, que foi uma coisa que depois a gente veio conhecer no Brasil com as Alfa GTA. Sim. Que levantava a roda dianteira de dentro da curva e quando andava muito forte levantava as duas, né? E o Jim Clark andava com o que você falou, aonde ele sentava, ele acelerava. E pelo que eu sei da história dele, ele era um cara que começou a correr um pouquinho, com a idade um pouquinho mais avançada, que na época o pessoal não começava tão prematuro quanto hoje. Começava com 20 anos, 18, era obrigatório ter a carta, né? Ou tinha que fugir dos pais e correr com nome falso, né? E, na verdade, ele era de família de fazendeiro, então não era um cara que nasceu para ser piloto. Ele foi porque ele descobriu e amava e onde ele sentava, ele andava, entendeu? Ganhou 500 milhas de Indianápolis com a Lotus do Colin Chapman. É impressionante, é um piloto que tem que tirar o chapéu. E no intervalo dos campeonatos, ele voltava para a fazenda dele na Escócia e ia tosquear a ovelha. Era um cara assim, e era um cara extremamente tímido também. Sim. Era muito retraído. O Jack Stewart comenta muito isso, da dificuldade do Jim Clark se abrir, se colocar mais à vontade com as pessoas. E não sei se foi o Nigel Roebuck ou o Alan Henry, comentou comigo uma vez que quando o Jim Clark ganhou o primeiro campeonato dele, acho que foi em Monza, o campeonato que ele ganhou em 63 e 65. Isso. O campeonato que ele ganhou em Monza, ele estava tão perdido, assim, tão sozinho, que ele cruzou com o Nigel ou com o Alan, não sei qual dos dois estava lá, e convidou ele para celebrar e pagou um uísque pro cara. Você vê a simplicidade, a diferença que era a Fórmula 1 naquela época da Fórmula 1 que é hoje, né? Evoluiu bastante e eu acho que estragou um pouco também, né? Concordo. Mas vai ter uma perguntinha aqui na pauta justamente sobre isso daqui a pouquinho. Tá, ok. Mas a gente preparou alguns vídeos aqui até que você passou para a gente passar para os nossos internautas, né? Eu vou pedir para começar lá, o pessoal passando o vídeo 1 que tem, e para também dar um gostinho mais real, ouvir o ronco da sua acelerada. Ah, legal.
estudada na rua, entendeu? Então ela vem para os carros de rua e transforma o trânsito um pouquinho mais seguro, né? Então isso é importante, né? Agora, como é que você coloca essa tecnologia que já é embarcada em vários carros, inclusive dos carros que a Eurobike comercializa, como é que um usuário comum absorve e explora essa tecnologia? Porque não é todo mundo que tem a manha de entender como é que faz, como é que deixa de fazer. Na verdade, você não tem muito o que você usar essa tecnologia na rua, né? Porque você tem que seguir as normas de trânsito. Então, uma tecnologia embarcada que é uma tecnologia que veio de automobilismo é o ABS, né? No momento de chuva, numa frenagem de emergência, as rodas não bloqueiam, né? Porque se ela bloquear, ela perde aderência, então ela vai freando e soltando, ela solta e freia o teu carro em frações de segundo durante a frenagem para não bloquear. O controle de tração, frenagem durante as curvas, né? Que é o sistema de controle de contorno de curva, então não deixa o carro escapar durante uma curva numa estrada. Então isso daí são coisas que vêm da pista, que passa para a rua e que está salvando um monte de vida, né? Agora, como é que o usuário comum aprende a usar isso daí? Aprende a tirar vantagem? Ele, na verdade, ele vai ter que fazer algum curso de pilotagem, alguma coisa assim, para poder aprender como é que se usa e no momento que tiver que usar, ele souber usar, né? Porque não dá para aprender sem fazer um curso, né? Então é importante você poder fazer um curso tanto de pilotagem esportiva, ou defensiva, ou evasiva, pra você poder aprender a usar essa tecnologia que está nos carros hoje em dia, né? Se fosse há 20, 30 anos atrás, não tinha nada disso, né? O máximo que tinha era um pisca-alerta e uma buzina, né? Hoje em dia tem tudo no carro, né? Aproveitando, então, uma das facetas da sua vida profissional foi a de ser instrutor. Então, fala pra gente um pouquinho desse período aí. Eu não sei se você ainda faz instrução. Hoje em dia eu não faço mais instrução. Fiz até uns 2 anos atrás. Fiquei de instrutor em torno de 4 ou 5 anos. Fiquei de 2 anos e pouco aqui em São Paulo, no centro de pilotagem do Roberto Manzini. E depois a Eurobike acabou fazendo uma escola de pilotagem lá em Tarumã. E a gente dava aula lá. Então eu falo a gente porque não é só eu que dava aula. Então tem outros pilotos também que davam aula e dão até hoje. E foi nesse meio que eu aprendi muito como se comportar na rua, como pilotar na rua, porque para mim é pilotar na rua, não é que eu saio correndo de forma alguma. Eu andando na rua parece ser um tiozinho. Então eu ando na velocidade ideal, quem me conhece sabe. Então eu sou bem careta mesmo, porque um crash test que é feito na fábrica, que pega um carro e bate na parede, a velocidade padrão mundial é 55 km por hora. Então você pega um carro e dá 55 km por hora na parede, você vê o que estrago faz um carro. E quem anda 55 km por hora? Ninguém. Todo mundo, até bicicleta o cara anda mais que isso. Então, a chance de você se machucar é enorme. Então, na verdade, quando você tira a tua carteira de habilitação, você não está tirando uma carteira de habilitação para você guiar um carro. Você está tirando um porte de arma. Então, você tem que saber usar para não machucar ninguém e para não se machucar também. E eu aprendi muito com isso dando aula e tentei passar bastante desse conhecimento de automobilismo, de corrida, porque quando a gente está correndo, a nossa... Como eu vou explicar? A gente está sempre no limite, então toda hora... A dinâmica é totalmente diferente. Toda hora você tem que controlar o carro, entrar na curva, você fala, nossa, vai escapar, não vai, aí você fala, puta, não escapou, ufa, aí você vai na outra curva e escapa, aí você tem que corrigir, você vai frear e não freia, entendeu? Que já aconteceu comigo, ficar sem freio. Então, você tem que você tá sempre na emergência, né? Mesmo que você não esteja na emergência no momento atual, você tem que estar preparado para ela, porque em fração de segundo o carro vai acontecer alguma coisa. Então, isso daí que a gente tenta prevenir no trânsito, né? Porque quando você guia no trânsito, eu reparo muita gente,
ela guia olhando o carro da frente. E é totalmente errado isso daí. Você tem que olhar lá na frente, lá no horizonte, para você ver se o farol fechou, se tem um carro parado, se vai atravessar alguém. Então a pessoa que olha só na frente, só fica preocupado com o carro da frente, ou quando não tem carro, só na pista na frente, na hora que entra alguém na frente, ele está despreparado. É aí que acontecem os acidentes. É um dos aprendizados quando se anda de scooter na cidade de São Paulo. Você acaba ficando esperto em 360 graus. Você tem que olhar para tudo que é lado. Tem que ficar ligado. Porque e mesmo assim é perigoso. Não tem jeito. Pode acontecer, mas você tem que você tem que guiar para você e para os outros. Se você guiar só para você, não vai dar muito certo. Outra curiosidade do trânsito paulistano, que aliás não é só em São Paulo, Buenos Aires também tem muito disso. A pista, teoricamente, mais rápida é a pista da esquerda. Isso. Só que São Paulo, Buenos Aires, a pista da direita sempre está livre. Porque todo mundo vai para a esquerda e ninguém quer sair de lá. Ninguém quer sair. É bem esquisito isso. Acho que é uma tendência sociopolítica. Né? Todo mundo para a esquerda. Deve ser a tendência latino-americana. Muito bem. E qual que é o perfil dos alunos que iam? Olha, o curso de pilotagem esportiva, que é para tirar a carteira de piloto, ou para quem não queira tirar a carteira só para ter o prazer de pilotar na pista, né, de corrida, varia. Jovens que querem aprender a pilotar para seguir uma carreira, pessoas com um pouquinho mais de idade que conseguiu chegar a um nível de vida e falar, bom, agora eu quero aprender como é que se pilota, porque eu comprei meu carrão, meu super esportivo, carro dos sonhos, e não quero tomar tanto susto, aí ele aprende. Ou até pessoas que ganham um curso e acabam fazendo o curso e depois tomam paixão pelo esporte, né? E aprende a saber como é que é o comportamento dentro de uma pista, né? Porque quando você é instrutor, você toma vários sustos, né? Porque você senta do lado, né? Não é que nem autoescola, que não tem pedal de freio nem embreagem para o instrutor. Você só fica freia, só nos gestos, né? Então você toma vários sustos. Botar uma cordinha no pé do acelerador, qualquer coisa você puxa. O problema não é o acelerador, o problema é que muita gente acha que carro de corrida, o freio a gente não usa. Quem frear menos ganha. E para mim, e quem corre sabe que a peça mais importante do carro de corrida, primeiro é o freio, segundo é o pneu, né? Que é o pneu que está em contato com a pista, e o freio é o que vai diminuir a tua velocidade. Se você ficar sem freio, você não vai fazer uma curva, né? Porque não existe piloto que guia sem freio, não tem como. O cara pode ter ficado com um pouco de freio, agora sem freio não existe. Então, quando você fica sem freio, é melhor parar, né? Se você não conseguir parar, alguma coisa vai conseguir parar você. E então, a pessoa que vai fazer o curso de pilotagem, principalmente pilotagem esportiva, né? Eles acham que a gente fala assim, ó, freia aqui, aí ele vem, freia e já tira o pé do freio, entendeu? Na verdade, ele tem que frear, iniciar a frenagem e ir até a entrada da curva freando. Porque se ele frear e tirar o pé do freio, o carro soltou de novo. Então, o nosso problema é ensinar o pessoal a frear, porque a frenagem, ela tem um período. Você tem que iniciar a frenagem e terminar, não é só iniciar e depois deixar o carro rolar. Então, esse é o problema que o pessoal, quando vai fazer o curso de pilotagem, o mais difícil é assimilar isso daí, né? A frenagem. Depois vem o acelerador, que eles acham que é só on e off, né? Ou acelera tudo ou tira. E não é, você tem que ir gradativamente, né? E mais mulher ou mais homens que fazem os cursos? Mais homens, né? Mas as mulheres, elas têm uma vantagem. Eu acho que elas conseguem se concentrar mais. A maioria não é tão veloz no início, mas elas são as que mais conseguem assimilar o que tem que fazer, ou seja, tem que iniciar a frenagem, tem que virar aqui, ó, aqui eu tenho que vir mais para cá, ali eu tenho que passar perto daquela zebra. Então você pega, tem mulheres que o traçado é perfeito, a frenagem, elas só vão ganhando velocidade aos poucos que elas vão ganhando confiança em si. E homem é um pouco mais difícil, né? Porque eu nunca vi na minha vida um cara que fala, pô, eu guio mal. Não tem, não existe. Todos são pilotos, né? Então é complicado. Então o cara nunca vai falar, puta, não tô legal, é difícil. Eu nunca vi.
Pode até existir, mas não existe. O cara fala, puta, não tô legal, puta, ali eu não consigo frear ali não, puta, não consigo acelerar. Não, o cara já quer frear lá, se você freia no 50, ele já quer frear lá no 10. Você fala, não tem como, cara. Você fala, ó, não acelera aqui, ele já tá acelerando. Você fala, não adianta acelerar aqui que você vai sair do traçado. Então não tem como dizer que tem diferença entre... Existe a diferença entre... Mas a mulher é um pouquinho mais, eu acho que inteligente, viu? Nesse aprendizado, né? Nesse aprendizado, né? 2014 as mulheres já recebem o ano com um elogio. E quem faz o curso, como é que você vê, como é que esse piloto, esse motorista, ou esse consumidor de carro de alto desempenho, como é que ele pode entrar no automobilismo? O automobilismo brasileiro hoje está numa situação que acolhe esse pessoal que quer começar a correr? Então, o automobilismo no Brasil está, como dizer, está enfermo, né? Está meio doente, né? Já faz Está na UTI. Se não tá no CTI e voltando para UTI, né? E de uns anos para cá deu uma caída muito grande. A gente teve um boom de categorias, no qual eu até achei errado, porque a gente não tem um mercado para tantas categorias, porque se for ver, os pilotos profissionais são sempre os mesmos, né? Só muda o carro que ele está andando, porque as categorias que tem, eles só iam para cá, corriam um final de semana numa ou outra. Mas o pessoal que faz o curso de pilotagem, quer iniciar as corridas, eles podem iniciar tanto em provas regionais, que seria o Campeonato Paulista, Campeonato do Rio Grande do Sul, Campeonato do Nordeste. A gente infelizmente só tem essas, e tem o do Centro-Oeste lá em Brasília, lá o regional de lá. Começar em provas de nível um pouquinho mais regional, para ir aprender, ganhar milhagem, né? Ganhar hora de voo. E após isso, ir para uma categoria que o carro pode andar um pouquinho mais. E como a Porsche Cup, como tem a Copa Mercedes e como outras de um pouquinho... O Paulista de Marcas, como é que você coloca nesse cenário? Bom, eu comecei a correr no Paulista de Marcas, né, na Fórmula Ford. E eu fui agora no final do ano no Campeonato Paulista, os boxes estavam lotados, então eu acho muito legal a iniciativa, porque é da onde vem o automobilismo, da onde vem os pilotos que não podem iniciar numa categoria top ou ir para a Europa ou gastar fortunas de dinheiro no automobilismo. Ele pode iniciar num Campeonato Paulista de Marcas, num Força Livre, na Fórmula V, entre outras categorias que tem na Spider, né? Spider. Então Força Livre. Você quer brincar com um carro um pouco mais forte e tomar um susto de um carro passando mais rápido do lado numa freagem, você fala, nossa, que isso? Então você vai aprendendo bastante. É aí que aprende mesmo a ter o amor pelo esporte e progride, faz a técnica, melhora a técnica. Sim, bastante. Você anda sempre na mesma pista, mas a pista nunca é a mesma. Você anda de manhã é um jeito, à tarde é outro e no final do dia é outro. Tem aquele cara que estourou o motor um pouquinho antes. Isso, então a pista vai mudando toda hora. Então o cara fala, pô, meu tempo de manhã foi bom, à tarde, puta, tomei 3 segundos, mas não é você. A pista muda, é como se fosse uma prova de rally. Então, você faz lá reconhecimento de pista, você fala, pô, tá legal. Aí ele largou 1, 2, 3, você é o quinto, você fala, nossa, tá tudo diferente. Então, você vai aprendendo. Então, é isso que o piloto tem que aprender, né? É isso aí. Como tudo que é bom dura pouco, o programa está no seu minuto final. E eu quero te entregar aqui a revista Moto Machine, um presente do nosso Glaucio Teixeira, que está aí do nosso lado. Legal. Escondidinho. E também, Wagner, faz a gentileza de passar para ele o nosso livro de celebridades para você assinar aqui. Opa! A dedicatória, o livro do programa Sob Nova Direção. E eu convido a todos os internautas que nos assistem a também curtirem a nossa fanpage, que é facebook.com/Sob Nova Direção, e o nosso site, que é o www.sobnovadireção.com. Amanhã mesmo o programa de hoje estará além do site, no Facebook e no YouTube. Então, todos os links. E um especial agradecimento ao Ricardo Lante, que está aqui conosco hoje, né? E que seja uma boa temporada esse 2014 aí para todos nós. Obrigado.
Wagner também, um especial agradecimento a você, meu companheirão de bancada. Eu que agradeço a oportunidade, Sérgio, e esperamos que realmente em 2014, apesar de todo o entusiasmo e toda verba que está sendo destinada para a Copa do Mundo, o nosso esporte a motor também encontre seu rumo e dê uma melhoradinha. Excelente. Então, boa noite a todos que nos assistiram hoje aqui no Sob Nova Direção e até a semana que vem. Obrigado.